Hoje teve a apresentação oficial do novo diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, o Portuga, e a gente vai falar sobre isso agora, depois da vinheta. Vambora. Um grande abraço para todos os vascaínos e vascaínas presentes aqui, né? Benjamin Júnior de volta aqui na área. Você está no canal Vascaíno Júnior e a gente vai resenhar de Vasco. Mas antes, como é de costume, eu peço logo, né, cara, o joinha aí, o like no início do vídeo para ajudar a gente a divulgar nosso conteúdo para mais vascaínos. Caso não seja inscrito, não perca essa oportunidade não, ó. Aqui embaixo aqui tem um botãozinho aqui, ó, de inscreva-se, né? Só clicar aí, ativa o sininho de notificação para você ficar antenado com a gente e se puder, né, compartilha nosso vídeo aí para os seus amigos, grupos de WhatsApp, Telegram, no Facebook, no Instagram, aonde achar relevante. Beleza? Bom, gente, seguinte. Hoje, né, como já tínhamos adiantado aí nessa semana, até ontem, foi apresentado Admar Lopes, que é o novo diretor executivo do Vasco. Deu entrevista coletiva, né? O CEO Carlos Amodeu o apresentou, entregou camisa, né? Aquelas coisas protocolares, né? De toda a apresentação. E o Admar Lopes respondeu perguntas da imprensa. Tá sempre mais do mesmo, né? Fala que o Vasco é um clube que está organizado, que sabe aonde está e aonde quer chegar. Falou que meio que já foi especulado no passado, ainda com a 777, mas que agora já né, que veio para cá agora muito contente, sabe dos problemas financeiros que o Vasco vive, mas é tudo da mesma coisa. Eu também acho que nem esperava diferente, porque imagine, o que o cara vai chegar falando? Ah, não, mas eu vou fazer acontecer aqui. Não, é isso que ele tem que falar mesmo, não tem para onde correr. Algumas coisas, né, chamam a atenção. Primeiro, Ryan, né, o Diniz já tinha falado isso em algumas entrevistas coletivas de pós-jogos, né, que o Ryan, ele contaria com o Ryan, esperaria contar com o Ryan, esperasse que não vendesse o Ryan agora, porque mais na frente pode fazer um dinheiro melhor com o Ryan, né, mas que esse ano, né, seria importante ter o Ryan no grupo. E de fato, talvez essa era Diniz aí, o jogador que está sendo mais assim, mais insinuante, né, seja o Ryan. Né, ele fez gol contra o Operário, fez gol agora contra o como é que é o nome do time, meu Deus do céu, contra o São Paulo, né? Já tinha feito gol esse ano contra o Sport, contra a Fortaleza ele também fez, gente. Foi dois do não, foi um do Nuno e dois do Verrete, então ele não fez não. Mas ele vem participando de muitos gols, né? Contra o São Paulo fez um gol, participou ativamente da construção do segundo gol e vem realmente jogando muito bem o Ryan. E de fato, tem 18 anos o Ryan. O Ryan bem aproveitado aí, uma sequência como titular, com certeza uma venda aí passaria dos 100 milhões de reais, tranquilo, hein? Né, 20 milhões de euros, 25 milhões de euros aí, fácil. Então espero que dê certo, mas que o Vasco consiga se segurar financeiramente até o final do ano, sem atrasar os salários, honrando os compromissos. Né? O Vasco tem uma recuperação judicial, mas não será executado esse ano, então isso também o Pedrinho com certeza tem que levar em consideração, já que ninguém vai bater na porta cobrando o Vasco, então aproveita, então segura o Ryan, aposta que o Diniz possa valorizar mais ainda esse ativo do clube, porque eu acho que é um caminho interessante, esportivamente e também financeiramente. Tá? Muito tempo que a gente não sai um jogador do Vasco assim que fala assim, poxa, vai sair esse cara, de ficar aquele ídolo mesmo, né? Saiu o Gabriel Peck ali que a gente ainda tinha, pô, jogou bem e tudo mais, mas não era um grande ídolo, né? Então não vai ser o caso do Ryan ficando esse ano, mas que talvez, né, vai que nesse meio tempo aí a gente consiga arrumar investidor e o Ryan possa realmente ficar mais alguns anos aí, até para ganhar mais maturidade, render desportivamente para o Vasco, né? Depois ser vendido numa cifra, né, a lá Palmeiras, né? Eu costumo falar que o Palmeiras, né, só no Estevão, no Ryan,
no Ryan, não, no Endrick, no Estevão, no Lázaro também, poxa, já compraria uma SAF do Vasco para você ver. Olha pra você ver como é que é a situação, um time bem administrado, o que que acontece, né? Você como não tá com o Pires na mão, você não precisa vender jogador para cumprir o orçamento. Então vira um plus, né? Isso a gente falou lá no início do ano, né, quando saiu o orçamento do Vasco, né, que o Vasco colocou em seu orçamento uma venda de jogador. E isso acontece em todos os clubes, mas eu acho que não deveria contar isso no orçamento, porque você não sabe se vai vender. Deus me livre, o jogador se machuca. Você não pode mais vender o jogador. Né? Então você vai ter que fazer do seu elenco de qualquer maneira. Mas é isso que tem que acontecer. O Vasco precisa vender jogador, negociar jogador para poder honrar seus compromissos, né? Isso é péssimo. Como o Palmeiras não precisa disso, o Flamengo não precisa disso, faz bons negócios. Eu falei, eu vou liberar para quê, meu jogador? Tá bem aqui, se não for no valor que eu quero, eu não libero. Deixa ele aqui e tá tudo certo. Então o Vasco precisa realmente valorizar o Ryan, tá jogando bem, para poder fazer um negócio que vá ser relevante para o clube no ano que vem. Esse ano, vamos tentar manter ele. Eu sei que é difícil, sei que é difícil. Se bater na porta ali uma grana legal, uma proposta ali que é irrecusável, eu acho que o Vasco vai vender e vai ser muito difícil de segurar, né? Mas já teve proposta, por exemplo, ano passado a gente falava, caramba, o Lucas Piton não vai sair, não vai sair. No segundo semestre ele caiu de rendimento e aí foi fiasco, né? Hoje eu acho que ninguém mais quer. E assim com outros jogadores, tá? O segundo ponto da entrevista do Admar foi a renovação de Felipe Coutinho e do Léo Jardim, tá? Nos dois existe algo em comum, que é a vontade de ambas as partes de renovação, tá? Então o Coutinho vai tentar lá a rescisão com o Aston Villa, né? Enfim, o contrato dele tem mais um ano aí, então se ele ficar mais esse ano já é definitivo, ele não volta mais a vestir a camisa do Aston Villa, certo? Então vai tentar ou rescisão ou então um novo empréstimo, né? Se for rescisão, melhor que ele já assine em definitivo com o Vasco, aí já fica tudo certo, não precisa ficar aí um ano desse empréstimo aí, ou o próprio Aston Villa pagando parte do salário, tá? Que o Aston Villa eu acho que quer isso, ele quer já romper, porque o Aston Villa paga metade, o Vasco paga 1,5 milhão e o Aston Villa paga outro 1,5 milhão. O Coutinho recebe 3 milhões por mês, tá? Então, para o Vasco é oneroso. Então, se o Coutinho quiser ficar aqui, o Vasco não vai pagar para ele mais do que 1,5 milhão, acredito eu, tá? E também acho que depois, agora esse segundo semestre, com o Diniz melhorando esse time aí, o Coutinho, a minha expectativa é enorme, né? Já era grande antes aí, nunca dava aquela emplacada, nunca foi aquele Felipe Coutinho que a gente gostaria de rever, mas agora com o Diniz e agora há um ano da Copa do Mundo, né? Eu acho difícil ele tem que fazer um ano aí dos sonhos para estar no grupo, tá? Acho que o Felipe Coutinho teve, depois de 2018 para cá, não teve uma grande temporada que o credenciasse a vestir a camisa da seleção brasileira. Potencial ele tem, a idade ainda é uma idade boa, pelo que os jogadores que estão ali, acredito que ele daria certo no esquema do Ancelotti, mas precisa voltar a jogar o que jogava antes. Tá? O futebol que ele joga hoje não dá. Apesar de que os jogadores que estão ali também, difícil, né? Difícil. Mas essa posição, né? Se voltar bem, acredito que volte e torço, é do Neymar. Então o Coutinho seria um reserva do Neymar. Tá? Vamos colocar dessa maneira aí, dois jogadores cerebrais, né, que tem uma criatividade, a genialidade ímpar no futebol de hoje em dia, e com certeza são os melhores jogadores dessa geração aí, tá? Geração de seleção brasileira, de futebol brasileiro de 2010 para cá, com certeza ninguém foi melhor do que Neymar e Felipe Coutinho. Neymar é um absurdo, lá em cima. Felipe Coutinho aqui embaixo. Jogador brasileiro, eu realmente não lembro quem jogou melhor do que o Felipe Coutinho, né, exceto o Neymar, tá bom? Então, com o Léo Jardim, avançou muito bem, inclusive está aqui no GE, né, o Vasco faz nova oferta para o Léo Jardim e avança para a renovação, tá? Pedrinho e Carlos Amadeu se encontraram com o staff do goleiro em São Paulo e as conversas foram consideradas positivas. E também acho que assim, eu acho que a conversa é positiva e chegou, bateu no teto.
que eu acho dessa do Léo Jardim aí? Eu não acho que o empresário do Léo Jardim esteja agindo conforme orientações do Léo. Não. Como é que eu acho que funciona esse negócio, o relacionamento de jogador e empresário? O jogador que não quer, pô, se estressar, sentar à mesa com o diretor, debater salário, não sei, porque realmente remexe muito com paixão, remexe muito com aquele relacionamento ali, né, que você precisa manter ali para o torcida no pé no teu pé. Então, ele elege um procurador para ele, o empresário, que esse cara vai lutar pelos direitos dele. Então o empresário, por sua vez, tá arrochando o Vasco, sabe que o cara garantiu muita grana pro Vasco, garantiu o Vasco na série A em 2023, garantiu o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil ano passado, já garantiu agora também a presença do Vasco nas oitavas dessa Copa do Brasil, né? A torcida, assim, ele tem crédito com a torcida, não é que a torcida morre de paixões não, né? Que o Léo Jardim teve um episódio ainda esse ano com o Carelli, que ele reclamou que a torcida vaiava. Eu falei, nunca vi um time que ganha sair vaiado. Pô, o Vasco ganhou de 1-0 do Porto Cabé de São Januário, mano. E a torcida tava vaiando sim o time, porque o time tá jogando nada. Aí ele reclamou, a Força Jovem fez nota, a torcida ficou na bronca com ele. Então vem uma relação sendo desgastada. Claro que ele tem crédito, é um grande goleiro. Por mais que ele tenha falado besteira ou não se posicionado de uma maneira convincente, que prove que ele gosta de jogar no Vasco ou que quer jogar no Vasco, ele ainda tem crédito pelo grande goleiro que é. Mas chegou no topo, chegou no limite. Agora sim, se não vier uma renovação aqui agora, meu, na minha opinião, já da linha na pipa, obrigado, coloca o Fusato para agarrar e tá tudo certo. Tá bom, galera? Então esse era meu recado de hoje. Amanhã a gente vai caçar assunto de novo, tá? Tem assunto aí que o pessoal tá colocando aí, o pessoal de férias, o Lloyd Augusto na balada. Pô, os caras estão de férias, meu. Aí a gente vai entrar numa questão aí que prefiro não comentar, prefiro falar do que é factível, do que impacta no futebol diretamente, tá? Que nesse momento de férias justamente contratações, especulações, planos, estratégia, né? O planejamento aí do futebol, mas logo logo passa, são 10 dias só de férias, o Vasco vai voltar aos treinamentos, espero que voltando esses treinamentos, voltem alguns jogos treino pro Vasco voltar a ter o ritmo de jogo, né? Espero que os jogadores se cuidem, né, nessas férias, né? Não é o caso do Lodge, mas o Lodge não tá nem jogando, tá? Que possa, quando o Vasco voltar, porque o Vasco já volta no dia 15 de julho, o próximo jogo do Vasco, contra o Independiente Del Valle, lá no Equador. Então, na altitude, não vai ser nada fácil, tá bom? Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Deixou o like aí, se inscreveu? A gente vai se falando. Tchau, tchau.